Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao NPJ da Estácio Niterói. Meu nome é Rodolfo Bach e no vídeo de hoje vamos ver uma das peças mais importantes da prática trabalhista. A peça é a nossa reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista possui previsão legal lá no 840, parágrafo 1º da CLT. No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação supletiva do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, nós temos, além do 840, parágrafo 1º da CLT, a aplicação supletiva do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como o artigo 320 do Código de Processo Civil quanto aos documentos. Então, vamos a ela. Coloquei para você o seguinte: a petição inicial é a peça formal de ingresso do demandante em juízo, ou seja, ali eu terei a peça do reclamante, em que apresenta seu pedido, declina a pessoa que resiste ao seu direito, explica os motivos pelos quais pretende atuação jurisdicional e pede ao Estado juiz a tutela do seu direito. Coloquei também os requisitos da petição inicial. Nós temos requisitos, de acordo com a doutrina, estruturais, extrínsecos e formais. Requisitos estruturais estão no artigo 840 da CLT, aplicando-se de forma supletiva os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Temos ainda os requisitos extrínsecos. Tá? Não se referem à inicial em si, mas à propositura, por exemplo, documentos que devem acompanhá-la. E aí já vou te explicar quais sejam. Do trabalhador devem ser os seguintes documentos. Documentos, no caso, pessoais, o RG, a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o CPF e o PIS. Além deles, nós temos outros documentos importantes, por exemplo, a procuração, a declaração de hipossuficiência, assim como os documentos do contrato de trabalho, o termo de rescisão do contrato de trabalho e o comprovante de pagamento, o contrato de trabalho, os contra-cheques, o extrato analítico do FGTS. Temos também requisitos formais, ou seja, a CLT prevê que a petição pode ser verbal ou por escrito. Se for por escrito, será feita normalmente mediante atuação de advogado. Se for verbal, nós teremos a apresentação da reclamação verbal perante a Secretaria da Vara ou do setor de distribuição. É o artigo 786 da CLT. E aí chegamos onde nós já havíamos conversado acerca dos requisitos da petição inicial. Nós vamos conjugar, nós vamos combinar os artigos 840, parágrafo 1º da CLT e 319 do Código de Processo Civil. O 840, parágrafo 1º da CLT diz: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resultam de dissídio. O pedido deverá ser certo, determinado com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, perceba, primeiro tem que ter designação do juízo. Então, você vai designar ao juízo da vara do trabalho. A qualificação das partes, você vai colocar os dados da parte. E aí você vai acabar conjugando com o próprio 319, inciso 2 do CPC. Como é que é a qualificação das partes? Nome, prenome, estado civil, profissão, e-mail, endereço completo, assim como 4 documentos: RG, CPF, CTPS e PIS. RG, CPF, CTPS e PIS. E uma peculiaridade que é só na Justiça do Trabalho. É a única justiça que coloca a mãezinha no meio. Como assim a mãezinha no meio, Rodolfo? Nós colocamos também sempre o nome da mãe. Por que o nome da mãe, Rodolfo? Porque nós temos muitos homônimos no Brasil. O famoso João da Silva. E como você tem liberação de valores, e para evitar erro, os sistemas realmente usam os dados com o nome da mãe. Então você vai colocar filho de, o nome da mãezinha, o trabalhador. Beleza? Além disso, o pedido deverá ser certo, determinado com indicação do seu valor, mas antes, breve exposição dos fatos que resultam de dissídio. Pela regra da CLT, bastaria que você descrevesse os fatos. Mas de forma mais técnica,
você vai descrever os fatos e dar o enquadramento jurídico. O pedido que deverá ser certo determinado com indicação do seu valor, ou seja, é o pedido com as suas especificações, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Você percebe que a petição inicial trabalhista, de acordo com a regra da CLT, ela não é completa porque ela não diz lá nem sobre o valor da causa. Ela não fala sobre o valor da causa. Tá? O valor da causa vai estar a partir do 319 do CPC, que diz: a petição inicial indicará 1. O juízo a que é dirigida. Então, você já sabe que é ao juízo da vara do trabalho, não é ao juiz. 2. Os nomes, os prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas fixas ou no cadastro nacional de pessoas da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. São os mesmos dados que nós já comentamos, mas com algumas especificidades. Por exemplo, o endereço eletrônico, deixa expresso, o domicílio e a residência do autor e do réu. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Só que eu vou te ensinar que a forma mais correta, tanto para o exame de ordem quanto para a prática trabalhista do dia a dia, é você fazer de forma conjugada. Você vai unir fatos e fundamentos jurídicos num único tópico. Só que dentro desse tópico você vai separar nos famosos 3 parágrafos. É a famosa metodologia dos 3 parágrafos. Ou seja, você vai separar fato, direito, fato, fundamento e pedido dentro do tópico respectivo àquele tema que você quer pedir. Daqui a pouco eu vou te mostrar com exemplo, que aí você vai entender de forma clara. Tá? O pedido com suas especificações, lembrando que aqui na petição inicial trabalhista tem que ter indicação do valor. O valor da causa, que vai ser o somatório dos valores dos pedidos, e aí já esclarecendo. De acordo com a Instrução Normativa número 41, artigo 12, parágrafo 2º, os pedidos devem ter valores. E aí vem a grande discussão. Rodolfo, eu tenho que liquidar os pedidos? Não. No rito ordinário, prevalece o entendimento que basta haver a mera estimativa de valores. Artigo 12, parágrafo 2º, Instrução Normativa número 41, assim como lá no Código de Processo Civil, as normas atinentes ao pedido genérico, digamos assim. Não apenas sobre pedido genérico, mas também sobre valor do pedido. Tá? O próprio Código de Processo Civil, no 292, prevê, por exemplo, que bastaria que você estime valores. Então, nem falo nem pedido genérico, eu falo no sentido de pedidos estimados. Você vai estimar valores, tá? No rito ordinário. Então, quando a gente vai fazer sempre a petição pelo rito ordinário, você vai colocar um R cifrão do lado do valor do pedido. Beleza? Show de bola. Além disso, nós temos as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ou seja, é importante que você coloque as provas que pretende produzir, de forma clara. Ou seja, protesta todos os meios de prova admitidos, vírgula, notadamente, prova documental, prova pericial, depoimento pessoal do réu, documental posterior. Não é correto colocar protesta todos os meios de prova admitidos. Ponto. Está equivocado. O 7, inciso 7, já o item 7, não se aplica ao processo de trabalho, uma vez que a conciliação perpassa todo o nosso procedimento. E aí chegamos, agora sim, na nossa peça. E aí você já tem um modelinho, você já vai ver. Esse modelo você pode usar para o exame de ordem e para a sua vida profissional. Assim, eu até ensino os alunos na vida profissional fazer a mesma estrutura, não tem por que você fazer diferente. Só que na vida profissional você vai escrever mais, você vai ser um pouco mais aspas, prolixo. Vai colocar um julgado, para fundamentar, é possível colocar uma citação de jurisprudência, um acordo importante, não tem problema nenhum, mas a estrutura básica é a mesma. Inclusive eu, como advogado, eu uso essa mesma estrutura no meu dia a dia. Beleza? Show de bola. Então, meritíssimo juízo da vara do trabalho, porque não é endereçado ao juiz, é ao juízo da vara do trabalho, da localidade daquela questão ou daquele caso concreto. E aí vem os dados que você já viu comigo. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão. No exame de ordem, diz o edital da prova da OAB, exame FGV, que ele fala em XXX ou 3 pontinhos. O que é isso? Se não houver aquele dado fornecido pela questão, você não pode criá-lo, sob pena de identificação da prova, o que geraria nota 0. Então, no exame de ordem, você vai colocar 3 pontinhos ou XXX. Na vida prática, você vai colocar o dado. Então, nome do reclamante, nacionalidade, estado civil, profissão, nome da mãe, data de nascimento, endereço eletrônico, que é o e-mail,
portador da cédula de identidade, número tal, expedida pelo órgão tal, o CPF, que eu já havia te falado, CTPS, número e série, se for CTPS física, e o número do PIS. Resíduo domiciliado, endereço completo. Só que também tem um elemento que não está no 319 do CPC e nem no 840, que é importante você saber. Tanto na reclamação trabalhista quanto na contestação, o advogado está se habilitando naquele momento, está entrando nos autos naquele momento. Então, cabe a ele informar o endereço profissional. Artigo 77, inciso 5 e 272, parágrafo 5º do CPC. E a súmula 427 do TST, que diz que, elencando, requerendo que seja feita intimação em nome de um advogado específico, eu não posso fazer em nome de outro. Então, a importância é informar os dados do advogado. Propor com foco nos artigos 319 do CPC e 240 para a da CLT, a presente é o chamado cabimento da peça. Tanto para os homens de ordem quanto para a sua vida, o cabimento é sempre importante. Então, seria o 319 do CPC e o 240 para a da CLT. Propor a presente, reclamação trabalhista. Pelo rito ordinário, e já te dei a dica que o rito ordinário é importante que seja adotado. É importante que nós adotemos o rito ordinário. Em face de, o nome do reclamado. Pessoas de direito privado, aí você pode esmiuçar. Você pode colocar lá, por exemplo, sociedade anônima, associação, microempresa, empresa de pequeno porte, fundação pública, tá? Inscrito no CPF, número tal, sediado na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, estado tal, sempre tal. Pelas razões de fato, direito que passa a expor. E aí, já entrando na peça, né, essa aqui mais a qualificação, nós temos a chamada comissão de conciliação prévia. Até o julgamento das ADIs 2139 e 2160, nós colocávamos sempre que a demanda não fosse submetida a CCP. Hoje nem tem mais necessidade de colocar isso. Então, já partiria para gratuidade. Normalmente, no exame de ordem, eu posso lhe garantir. Todas as provas praticamente cobraram que o trabalhador fazia jus à gratuidade. Seja pelo fato de estar desempregado, seja pelo fato de que recebia menos que 40% do limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do artigo 690, parágrafo 3º da CLT. E o parágrafo 4º diz que, recebendo patamar superior, eu vou poder também pleitear a gratuidade, desde que eu declare a hipossuficiência ou aponte documentos que justificam a gratuidade. Então, dica, por exame de ordem, sempre peça a gratuidade. Seu cliente é sempre pobre. Na sua vida prática, seu cliente é sempre pobre, tá? Além disso, a prioridade de tramitação, tá? Então, só para recapitular a questão da gratuidade, porque ficou aqui para ficar claro, sempre peça a gratuidade. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, uma vez que atendidos os pressupostos do artigo 690, parágrafo 3º da CLT, consoante declaração de hipossuficiência anexa. Bom, prioridade do idoso é prioridade da tramitação, doença grave, idoso, etc. Tá? Estou citando aqui prioridade do idoso, que é o artigo 71 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. E aí temos a tutela antecipada ou liminar. Tutela antecipada ou liminar, caso haja, é bom você dar aquele destaque, colocar antes dos fatos e fundamentos jurídicos. Tá? Por quê? Vai te ajudar no sentido de que você vai dar um destaque maior. A tutela tem que ter aquele famoso tchan, aquele destaque, para que a parte possa pleiteá-lo. Tá? E sempre citando o 298 e 300 do CPC e as regras específicas do processo de trabalho, que é o artigo 659, incisos 9 e 10. Tá? Gestante, dirigência sindical, alguma outra hipótese de reintegração ou ainda liberação de FGTS, seguro-desemprego, caso a dispensa seja incontroversa. Caso a dispensa seja incontroversa, ou seja, não haja controvérsia sobre a forma pela qual houve o término do contrato, você pode pedir a tutela. Caso haja controvérsia, não adianta você pedir que você não vai ganhar. Tá bom? Ou ainda, não haja controvérsia quanto à estabilidade do trabalhador. Então, não tenho dúvida que era dirigência sindical. Não tenho dúvida que ele sofreu um acidente de trabalho, emitido a CAT pela empresa. Aí não tem como. Tá? E aí chegamos dentro dos fatos e fundamentos jurídicos. Como é que é a forma mais correta? Essa é uma forma clássica, né? Praticamente todo mundo ensina assim. Antes de entrar no famoso método dos 3 parágrafos, eu coloquei aqui alguns exemplos de temas que você poderia colocar na petição inicial. Um deles, eu sempre ensino aos alunos, sempre você vai colocar.
Você tem que fazer igual aquele mito, né, aquele vídeo, né, do Discovery Channel, em que a mãe, né, mastiga, né, a mãe pássaro, mastiga a comida e dá na boquinha do filhote. É a mesma coisa. É o tópico A. O tópico A sempre vai existir qualquer que seja a sua reclamação. Isso facilita muito o magistrado. E você vai colocar: o reclamante iniciou suas atividades laborais reclamada em, ou seja, o reclamante foi admitido em, exercendo ou para exercer a função de, trabalhando sempre de tal horário a tal horário, de tal dia a tal dia, tendo sido dispensado em. Então seria: reclamante foi admitido em, para exercer as atividades ou tarefas da função de, trabalhando sempre de tal horário a tal horário, de tal dia a tal dia, tendo sido dispensado em. E aí eu vou dispensado sem justa causa, por justa causa. Percebeu como último salário o valor de. Se quiser colocar na mesma frase, vírgula, percebendo como último salário a paga de ou valor de. E aí eu coloquei, por exemplo, depois disso, coloquei um tópico de verbos decisórios, que seria um tópico básico. Mas o tópico do contrato de trabalho, que está na letra A, você sempre vai colocar. Isso facilita muito para o juiz e para a prova do OAB facilita muito para o examinador. Demonstra ali que você sabe reunir os principais dados daquela questão. Tá? Então, sempre tópico A não vai ser nunca da reclamação. O tópico B, que eu vou te mostrar, o C, etc., vai ser de acordo com cada caso concreto. Cada caso vai te ensinar isso. Tá? Eu vou te ensinar a metodologia dos 3 parágrafos, mas antes eu vou te dar um exemplo que não tem 3 parágrafos. Porque o método que a gente chama é método dos 3 parágrafos. Mas antes, vamos lá, olha só. O reclamante foi dispensado sem justa causa pela reclamada do dia tal e não recebeu suas verbas decisórias. Estou colocando quem foi dispensado, sem justa causa recebeu. E aí, diante disso, já estou pedindo as verbas devidas. Saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, e assim vai. Além disso, as guias. E agora, já vou te trazer o que a gente chama do método dos 3 parágrafos. Esse método é um clássico, todo mundo ensina assim, eu aprendi assim e estou ensinando você assim. São 3 parágrafos que estão na sua tela. O primeiro parágrafo é o fato. O segundo parágrafo é o direito. O terceiro parágrafo já é a síntese do futuro pedido. Vamos a ele. Durante todo o período contratual, o reclamante jamais usufruiu de descanso semanal remunerado. Isso é um mero fato, uma narrativa fática. Nos termos do artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, 67 da CLT e 1º da Lei 65 de 49, tal descanso, preferencialmente aos domingos, traz direitos dos trabalhadores. Sua observância implica o pagamento em dobro do período correspondente nos termos da súmula 146 do TST. Isso que é o direito. É pegar o fato e enquadrá-lo no mundo jurídico. Esse enquadramento é o que você tem que fazer. Não é só citar o fato, não é só citar o direito, é dar a conexão, é dar o que a gente chama de coesão, coerência ao texto. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento dos dias de repouso trabalhados em dobro, os dias de repouso trabalhados em dobro, além do pagamento do repouso semanal remunerado. Ou seja, esse terceiro parágrafo já vai ser o que você vai pedir. Então, tecnicamente, você vai pegar esse pedaço, a condenação da reclamada, até o final do parágrafo, e você só vai copiar lá no rol de pedidos. Que aí você já fez a coesão entre todo o texto da causa de pedir com o próprio pedido. O que eu te ensino no método dos 3 parágrafos é fazer fato, direito, pedido, dentro de cada tópico da reclamação. Porque a reclamação é uma multiplicidade de pedidos. É uma acumulação objetiva de pedidos. Então, o primeiro parágrafo vai ser o fato, o segundo vai ser o enquadramento jurídico, que é o direito, o terceiro parágrafo vai ser o pedido. Trago outro exemplo na sequência, quanto a eventuais horas extras. Primeiro parágrafo, fato, segundo parágrafo, direito, terceiro parágrafo, pedido. Primeiro parágrafo, durante todo o pacto laboral, laborou de segunda a sábado, das 8 às 22, sem receber pelas horas extras trabalhadas. Nos termos do artigo 7º, 13 da Constituição e do artigo 58 da CLT, é direito trabalhador a duração máxima do trabalho de 8 horas diárias e 54 semanais, os quais foram extrapolados no curso da relação de trabalho. O que eu estou trazendo? Primeiro parágrafo, o fato. Trabalhou tal horário, tal dia, tal dia. No segundo parágrafo, já é enquadramento jurídico. É pegar aquele fato e enquadrar no mundo jurídico.
E o terceiro parágrafo já é o pretenso pedido. Só que lá no rol de pedidos, você vai praticamente copiar a mesma frase, ou seja, diante disposto, postula-se a condenação da reclamada até o final, só que você não precisa colocar os artigos. Por quê? Dentro da causa de pedir, você menciona disposição legal. Ainda que você fala, o juiz tem que saber do direito. Você sabe disso. Mas, dentro do pedido, você não tem que colocar o fundamento legal. Você já colocou na causa de pedir. Diante do exposto, postulou-se a condenação da reclamada ao pagamento das horas extraordinárias, assim como se atua excedente da oitava diária, 44ª semanal, acrescido adicional 50%, nos termos do artigo 7º, 16 da Constituição Federal e 59 parágrafo 1 da CLT, bem como reflexos em verbas contratuais e resilitórias, repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais, aquecidas do texto condicional e FGTS. Acaba que, da palavra a condenação até o final, já é o pedido. Só que você só vai colocar sem a fundamentação legal no pedido. Causa de pedir, sempre com o enquadramento legal. E aí chegamos aos pedidos. Só que eu gosto de ensinar sempre aos alunos que não é só citar o pedido. É o pedido e também o nosso... não só o pedido, é o pedido e o requerimento final. Como é o pedido e requerimento final, Rodolfo? Você não vai só pedir, você vai dar o pedido e também vai colocar os requerimentos finais. É importante que você coloque requerimento. Mas por que colocar requerimento final, Rodolfo? É importante colocar o requerimento final porque acontece algumas vezes de você ter itens que não são um bem da vida. Por exemplo, provas. Meio de prova é bem da vida? Notificação do réu é bem da vida? Não. Isso é o que, Rodolfo? Isso é requerimento. Então, tem que te fazer diferenciar para você o que é pedido e o que é requerimento. Então, eu gosto sempre de ensinar os alunos a fazerem. Ou você faz 2 pedidos e 2 requerimentos, conforme eu vou te mostrar, ou você faz tudo junto, 2 pedidos e requerimentos finais, e bota uma coisa só. Mas fica mais técnico. A ideia é que quanto mais técnica a sua petição for, melhor será a análise dela, maior chance de êxito você poderá ter. E no exame de ordem, a mesma coisa. Tá? Aqui eu coloquei até com a súmula mencionando os dispositivos legais, mas nem precisaria. Você vai perceber que os pedidos A, B, C, D e E são decorrências lógicas da condenação. O A, a gratuidade, o B, as verbas decisórias, que foi dispensado sem justa causa e não recebeu as verbas. A, o pagamento do dia de repouso, a mesma coisa. As horas extras também. E os honorários, a mesma coisa. Só que tem um detalhe que eu não coloquei aqui que eu vou te mostrar agora, que é a questão do pedido certo, determinado e com indicação do seu valor. Caberá você colocar ao lado de cada pedido que tenha natureza pecuniária o valor. Então, por exemplo, no pedido B, o R cifrão. No pedido C, o R cifrão. No pedido D, o R cifrão. Honorários não precisaria você colocar o R cifrão. Mas os pedidos B, C e D que estão na sua tela, é bom você colocar o R cifrão do lado, porque o pedido tem que ser certo, determinado e com indicação do seu valor. E eu coloquei uma frase, porque no rito ordinário nós vimos que baixa uma mera estimativa. E entende o TST que se trata de uma estimativa, nós podemos ter que a condenação poderá ser em valor até mesmo superior ao valor estimado. Então, por exemplo, eu estimei o valor do pedido lá de R$5.000, por exemplo, das horas extras. O juízo pode liquidar e alcançar um valor de 10 mil. É possível? É, porque ele liquidou e você estimou. Quando você faz a estimativa, é possível que o valor concedido na sentença seja maior. Isso é próprio do processo de trabalho, porque a interpretação dada pelo TST é de que o pedido tem que ser meramente estimado e não liquidado. Essa frase que eu coloquei embaixo informa o reclamante que os pedidos concedentes ao pedido da presente ação se encontram liquidados conforme a planilha anexa. Isso é muito para o exame de ordem, porque lá no exame de ordem se presume, tá? Se presume que você tem contador. Então essa frase aqui vai ser muito mais aplicável para o exame de ordem, porque o exame de ordem é prevê no edital e também no enunciado da peça que você tem um contador, tá? Você tem um contador. Então, para o seu exame de ordem, só colocar o R cifrão, não precisa nem colocar valor algum. Mas para a vida prática,
o correto seria colocar sem essa frase que eu te mostrei e só colocar o R cifrão do lado de cada pedido. Então, lá no pedido B, C e D, você só coloca o R cifrãozinho. E o valor estimado. Chuta lá, R$10.000. No exame de ordem, você pode colocar só o R cifrãozinho, sem botar valor algum, e colocar essa frase, porque vai dar a entender que o contador fez a liquidação, conforme está no próprio edital. Esse nosso vídeo ele vai servir tanto para o exame de ordem quanto para a prática. Então, repetindo, para a vida prática, estima o valor de cada pedido, coloca lá 50.000, 100.000, etc., tá? Dentro de uma razoabilidade. Não precisaria colocar essa frase embaixo, tá? Porque o pedido está estimado. Para o exame de ordem, coloca o R cifrãozinho, não coloca valor algum do lado do R cifrão, mas coloca essa frase embaixo, que está na sua tela. Forma reclamante, pedidos constantes obedecidos à presente ação se encontram liquidados consoante planilha anexa. E aí, fechando a nossa peça, nós temos os requerimentos finais. Nos requerimentos finais, nós temos uma questão importante que é a seguinte. Nestes requerimentos estão itens que não são bem da vida, mas são importantes e necessários para a sua petição inicial, tanto na vida prática quanto no exame de ordem. Isto, pois, requer a Vossa Excelência que seja o reclamado citado ou notificado, melhor expressão seria notificado, tá? Por todos os seus termos, para querendo contestar a presente sob pena de revelia e confissão, e, finalmente, seja condenado na forma dos pedidos anteriormente declinados, aquecidos de juros e autorização monetária. Além disso, protestar pelos meios de prova de direitos admitidos, especialmente testemunhal, documental pericial e depoimento pessoal sob pena de confissão, ou seja, você especifica, não bota um requerimento genérico está equivocado, protege todos os meios de prova de direitos admitidos, errado, vírgula, especialmente documental, pericial, testemunhal, aí está correto. Por derradeiro, declara que os documentos que acompanham a presente são autênticos, é importante que o advogado declare a autenticidade do documento, sob pena de ter que exibir o original em juízo. Então, é certo você sempre colocar declaração de autenticidade do documento. E atribui-se à causa o valor hora habitado de X mil reais. Por quê? X reais. Por quê? Você tem que ter o valor da causa. Por um exame de ordem, você não precisaria somar os valores dos pedidos, porque você não tem valores declinados. Mas, para a vida prática, você colocaria o valor estimado de cada pedido, os somaria, aí teríamos o valor da causa. Nesse segundo espécie de deferimento, local e data XXX, OAB, advogado XX. Por quê? De exame de ordem, que a prova é nacional e você não pode identificar a sua prova. Então, para o exame de ordem, você coloca lá o XXX ou 3 pontinhos, famosas reticências. Para a vida prática, você especifica, coloca o nome do advogado e o número de inscrição e o estado no qual ele está escrito na OAB. Beleza, pessoal? Com isso, nós fechamos essa nossa trilha, que vai servir tanto para o exame de ordem quanto para a sua vida prática. Espero que tenham gostado, assim como de todas as nossas outras trilhas. Muito obrigado e até a nossa próxima trilha ou o nosso próximo vídeo. Beleza? Grande abraço.